Oi, tudo bom, gente? Hoje é uma aula diferente, porque é aquela que é a substância do nosso curso, tá? Da parte de radioproteção. Se vocês aguentarem até o fim e essa aula der certo até o fim, vai ser a aula mais importante, tá? Por isso precisamos de muita energia, muito pique, tá? Viemos aqui para estraçalhar, tá bom? Vamos começar porque aqui o negócio vai ser feio. Então a gente começa, aqui. Olha lá, né? A gente tinha falado do coeficiente de absorção na última aula. A gente falou que ele tem a ver com o que interessa, tá? Que o de atenuação é da imagem. Então, vamos falar agora do Kerma, que vocês nunca ouviram falar, estão ouvindo falar, e energia absorvida. Isso aqui é a essência da dose de radiação. Sem isso, a gente não entende sobre o que nós estamos falando. Para falar a verdade, esses conceitos são definidos tão eteriamente que boa parte das pessoas não sabe o que está falando o tempo inteiro. Eu vou tentar dar uma indicação, tá? Espero que eu esteja contribuindo e não confundindo. Mas tudo é possível, né? Vamos lá, que eu já pensei muito sobre isso. Vai ser nossa aula. Olha, Kerma, tá? É uma grandeza teórica para início de conversa. Então fala assim, eu vou medir o Kerma. A rigor, só tem um lugar que dá para medir o Kerma, no ar, tá? Na câmara de ionização. Tirando isso, é teórico. Eu vou mostrar gráficos para vocês, mas enfim, não levem muito a sério. O importante é que é uma grandeza associada a fótons. Então, a gente tinha falado nas outras aulas sobre as perdas de energia nos traços de ionização, mas agora a gente já está cercando o problema dos fótons também. Eles são do nosso interesse, tá bom? Quando o pessoal começou a introduzir o conceito de Kerma, a ideia era pensar assim, como é que eu quantifico a energia do feixe de fótons? Os fótons eles atravessam a matéria, não deixam nada lá. Ou não, deixam as ionizações quando eles interagem. E como é que eu quantifico isso? Então, a tentativa foi assim, olha, vai depender da energia que foi transferida pelo fóton. Mas foi transferida como? Ela foi transferida através da interação e virou elétron. E esse elétron, como é que ele pegou essa energia? Então, a primeira conta é com energia que, você fala assim, a energia foi transferida ao meio. Mas virou ionizações? Calma. No Kerma, a gente está preocupado primeiro na transmissão da energia, tá bom? Então, quando a gente fala do efeito fotoelétrico e do efeito Compton, espero que vocês ainda lembrem, né? O processo, o fóton vem, acontece alguma coisa e vai sair um elétron dali. Não, mas é mais coisa, né? No Compton sai outro fóton, no fotoelétron tem a fluorescência, tem o elétron G. Não, essa vamos falar assim, coisas secundárias. Vamos pensar primeiro na energia cinética que o elétron saiu, né? E depois a coisa da segunda ordem, os processos que vêm depois, eventualmente você pensa de outra forma. Na prática, nós estamos fazendo conta, tá? Então, é só a primeira interação. No fotoelétrico e no Compton tem um elétron só. Na produção de pares tem dois, né? Não sei se vocês lembram. Então sai o elétron e o pósitron. Pósitron elétron? Pósitron elétron. Tá? A energia cinética dele está descontada da massa. Calma. Conta. Bom? O importante é que no Kerma, o interesse é a interação inicial, tá? É quando o fóton chega na matéria e interage. Aí vou lá, interagiu, quanto de energia ele deixou lá? Tá? O que essa energia depois vira é outro problema. A conta é com a energia que o fóton deixou.
Energia absorvida. Bom, digamos que é o que a gente quer, né? Energia que ficou no meio. Olha aí. Falar, mas o fóton deixou energia? Falou, olha, o que importa que o fóton deixou, o legado do fóton, é a energia que ficou nos traços de ionização, ficar nas ionizações. Elas vão fazer as mudanças químicas no meio, que tem toda a quantificação e um monte de coisas interessantes para acontecer, tá? Ah, mas virou um fóton Bremsstrahlung. Saiu do meio? Então ele não existe, ele não fez nada. Tá? A fluorescência saiu do meio, não fez nada. Então a conta aqui é um pouco mais complicada. É a energia depositada no meio. Ah, dá para fazer conta? Numas, tá? A gente vai mostrar. É relacionado com a grandeza dose. Na verdade seria a dose absorvida. O meio pegou a energia do fóton e absorveu, né? E o que saiu como fóton, saiu, né? Não faz nada. Associado aos traços de ionização, tá certinho, né? Espacialmente depositada. O kerma é a interação inicial. Fóton veio, bateu, então você fala, bateu aqui, tá? É ali que você fala, olha, aqui eu vou somar tantos eletronvolts, porque nesse lugar houve a transferência da energia cinética do fóton. Aí na energia absorvida, agora é meio complicado, porque agora nós temos traço de ionização inteiro, tá? Traço de ionização, ele tem extensão espacial. Aí como é que inclui isso? Ora fazendo contas e ora fazendo suposições, tá bom? Olha aí, eu pus aqui do lado, né, agora vocês devem ter já ciência, né? Que nós temos o coeficiente de atenuação. Olha aí, né? E o coeficiente de absorção. Ah, um é do kerma e outro é da energia absorvida? Não. Os dois têm a ver com absorção, tá? O outro é atenuação. É o tanto de fótons que saiu do feixe colimado estreito, tá bom? Então, na energia absorvida, fala, a gente está interessado nos fótons que sobrevivem, e no outro a gente está interessado na energia que fica. É diferente. São enfoques diferentes da mesma coisa. Olha aí eu tentei fazer uns traços de ionização, né? Um feixe colimado, eles interagem aqui, ó, eu pus 4 interações possíveis, na verdade tem 5, que é essa daqui, ó, eu não contei, a gente vai falando com paciência. Então eu fiz assim, de um jeito que é familiar para mim, que em azul houve a geração de um fóton. Em vermelho apareceu uma partícula carregada. Ah, mas eventualmente ela é mais tortuoso, tem os expursos, não sei o quê. Ah, vamos fingir que é isso aí, tá bom? É uma simulação de Monte Carlo. A única diferença é que eu inventei, tá? Eu fiz para ilustrar para vocês. Kerma é uma grandeza teórica, não pode ser medida. Ela só vai ser medida no caso específico da câmara de ionização. Mas ainda assim, é o kerma em uma condição especial, tá bom? Então, vamos devagarzinho que talvez dê para falar. Um jeito de calcular é estimar a energia típica, tipo danças típicas, calma. A energia típica passada apenas na primeira interação, tá? Quando o fóton é retirado do feixe colimado. Então, olha, vamos dar uma olhadinha. Aqui, vamos começar com essa aqui, ó. O fóton, ele virou um elétron. Ah, mas estou vendo outro fóton aqui. Vamos fingir que esse é o fóton de fluorescência, tá? Então, mas eu não estou... E aqui um elétron que o fóton de fluorescência acabou fazendo o efeito fotoelétrico útil. Mas eu não conto essa parte aqui da história? Não, só conto a do elétron. E depois esse elétron fez outros 2 elétrons aqui por algum motivo, um raio delta. Não me importa, tá? O que me importa é calcular quanta energia ficou aqui e por que do elétron. Vamos ver outra. Aqui, ó, espalhamento Compton. O fóton veio,
o fóton cômputo foi para um lado, o elétron foi para outro. Ah, no plano? Não, vamos fingir que um foi lá para dentro da tela e outro veio na minha direção. Não importa, né? Então, o fóton cômputo 1, ele foi rebatido e depois andou bastante, mas ainda deu tempo de soltar mais um elétron aqui no processo, tá? Talvez um efeito fotoelétrico. E esses aqui não importam. O que importa é esse elétron aqui, tá? Cargas elétricas colocadas em movimento. Ah, olha, eu tô achando isso aqui tá com uma cara de Bremsstrahlung, ou um outro cômputo, ou um Bremsstrahlung. Não, o elétron, né? Então ele fez um fóton e o outro elétron. Isso aqui tá em cara de Bremsstrahlung. Uma pequena mudança na direção, ele emitiu um fóton. Não me importa. Ah, mas esse fóton aí... olha só, se a energia era toda essa, parte da energia aqui dividiu. Não me importa. Essa é uma correção que você vai fazer. Olha só, esse aqui. Ó, o que será que é? Um fóton que dá origem a 2 elétrons. Eu falei para vocês. Um é o fotoelétron, o outro é de excitação pelo processo Auger. Tá? Então, você tem um fotoelétron e um elétron com energia característica. Eu só pego o fotoelétron, tá? Não importa o elétron G. Aí, olha aqui esse. Quer dizer, olha, tem um traço para cá que vou para cá. E outro, olha, é um Bremsstrahlung duplo. Não, alunos, isso aqui é uma representação de uma produção de par. Olha, aqui eu quis falar que aqui saiu um elétron de alta energia, foi embora, tá? E aqui saiu um pósitron, que faz mais ou menos às vezes o elétron, tá? Só no finalzinho da trajetória dele que vai ter uma pequena diferença. Quando ele parar, ele vai encontrar um outro elétron que estava dando bobeira ali, fazer o positrônio, e vai sair 2 gamas, tá? 511 keV, é bastante energia. Provavelmente eles saem do meio. Eu ainda dei um saiu e o outro fez aqui um tipo efeito Compton, tá? Então é uma representação. E aqui, o fóton saiu do feixe e só só no finalzinho que virou um elétron ainda, porque eu quis, né? Isso aqui é um espalhamento mais tipo Rayleigh, tá? Olha, ele vai batendo, vai fazer toda uma trajetória tortuosa só mudando a direção dele. Tá bom? Ele não perde energia, só muda a direção. Espalhamento Rayleigh. Bom? Muito bem, vamos lá. Kerma. É a abreviatura, tá? Kinetic Energy Released in the Median. E o A, vocês põem o A para não ficar Kerm, né? Tá bom. Então, Kerma. Olha aí. A energia transferida por unidade de massa. A gente costuma esquecer, a gente vai falando só da energia cinética, esquece que é por unidade de massa. Essa coisa da unidade de massa, daqui a pouco eu lembro vocês, é importante. Então vamos devagarzinho, tá? Olha só, eu fiz aqui a lei exponencial original, tá? Um tanto de partículas é perdido, né, meio numa relação proporcional com o número de partículas que tinha antes. Eu vou multiplicar todo mundo por HNI, ó, HNI energia, é o N de fóton, tá? Se eu multiplicar pela energia do fóton, eu tenho a energia do feixe, energia de todo mundo. Ó, desse lado e desse lado. Ué, virou tudo energia, tá? A exponencial é de energia e, poxa, é a mesma da atenuação total, professor, né? Que você está complicando a vida. Pequeno detalhe, tá? Aqui na atenuação total, se eu fizer dessa forma, essa energia é a energia que tá... Eu entro com E0 e saio com E. Né? Vai lá, então a diferença é o que ficou aqui no meio. Lógico que não. Né? Então, tipo, é esse que é o problema. Senão não tinha problema, senão você já tinha matado. O que passou do outro lado se só o que passou para esse lado aqui é a energia e a diferença é a dose da pessoa, não precisava ter feito tanto problema assim, tá? O problema é que horas você vai estar
só espalhando fótons e hora você vai estar com os elétrons aí perdendo parcialmente energia lá por dentro. Então, essa aula nós vamos falar bastante de física, tá bom? Olha aí. Então, como é que a gente vai depositar a energia do feixe de fótons, né? É em duas etapas. Primeiro ele tem que interagir, ele vai sair do feixe colimado e depois ele vai fazer um traço de ionização. Ah, professor, isso daí ficou bem claro para mim, puxa, viu, muito contente, alunos. Isso aí. Para uma estimativa da energia depositada, precisaria se induzir, em média, qual a porcentagem da energia do fóton que seria repassado ao elétron. Aí fica meio complicado, né? Essa porcentagem, olha só, eu vou começar pelo fim, tá? Aqui é o espalhamento fotoelétrico, tá? Então, é parte da energia menos a energia de ligação do fotoelétron, né? E eu não estou nem pensando na fluorescência, nesse ponto aqui. Como eu falei, é a primeira interação. Ah, e qual que é a energia típica média de ligação? Bom, por isso que tem uma barrinha aqui. Você vai ter que contar isso de alguma forma. Depois do efeito Compton, a energia do elétron que fica depende do ângulo. Portanto, a energia que vai ficar depende de quão favorável for a distribuição de ângulos, né? Quanto mais o que eu falei, em baixas energias é mais isotrópico, em altas energias o fóton tende a sair mais tudo para frente, né? Ah, e como é que eu conto isso? Alguém contou, alguém fez contas, tá? O cara é muito bom de integral tripla ali, o cara é uma beleza, ele fez. E ele chegou numa fração. Essa é uma fração mais simples. É uma fração da energia que entrou. E olha aqui. Essa aqui é a produção de par, né? Mas eu tenho que tirar da energia inicial a energia da massa, né? Então, eu tenho bastante coisa se eu quiser fazer essa conta a rigor, né? Aí o pessoal fala assim, olha, esse B0, a energia de ligação é muito pequenininha, tá na fluorescência, vamos fazendo umas aproximações, tá? A massa aqui de repouso, depois ela torna a aparecer de alguma forma e depois também, dependendo, como é de alta energia, se é de baixa energia não tem esse termo, né? Porque a produção de par começa em 1 MeV. E se é de alta energia, talvez não seja, né, o caso. Eu sei que o pessoal não, né, fala assim, olha, quer saber? Vai ser assim, fração e dá uma fração. Então, olha só, fração da energia do feixe colimado que ficou no meio, é o E absorvido. Tá? Isso aqui. Eu preciso de uma estimativa de energia média dos elétrons, né? Mediada em probabilidade, ângulo. Eu não falei que precisava de um elétron típico? O que é um elétron típico? Típico é a palavra que a gente usa para média. Tá? O que é um indivíduo que está na média? Ele é um cara na média, é um cara típico. Tipo, se eu pegar esse indivíduo, falar ele é da média, eu não tenho muito problema de errar que ele vai ser representativo de um monte de amigos dele. É diferente de um cara que está muito destacado da média. Ele é o típico, ele é o comum. Tá bom? Então, se eu achar uma energia típica do elétron que ficou na primeira interação, uma fração, faço umas contas, eu tenho essa equação aqui já de um jeito que eu consigo resolver e estimar quanta energia ficou. Tá? Então, o meu coeficiente aqui, ele vai estar corrigido por essa energia típica, que vai depender da energia do fóton. E por isso que é o coeficiente de absorção. Tá bom? Ele é um pouco diferente porque ele fez um monte de contas e fez uma conta pensando na fração típica que fica, né? Ele é menor do que o coeficiente linear de atenuação total, porque daí, né? Aí a gente está falando de retirada da toda a energia do fóton. Aí não, vai ficar um pouquinho do elétron. Eu espero que seja um pouco mais ou menos claro, tá? Esses conceitos eles são meio chatinhos de qualquer forma. Vamos lá.
deposição no meio biológico, em qualquer meio, né? É que eu pus tecido mole aqui, não quis perder o gráfico, né? Então, o que vai acontecer? Ah, eu vou ter a energia do kerma. Ah, então eu resolvi o problema. Não, você tem agora se houve uma produção de fótons, que nem o efeito Compton, produziu fótons Compton. E esses fótons Compton, o que é deles? Né? Eles vão materializar ainda no meio? Eles vão fazer traços de ionização? Eles vão sair? Depende mais ou menos da extensão do meio, né? Aí, por isso que eu pus de novo o gráfico do livre caminho médio, né? Olha só, os fótons, né, eles tendem a ficar dissipando. Você tem o lugar da primeira interação, e depois imagina que você tem uma probabilidade em volta aí, que é onde essa energia pode reaparecer como elétrons, tá? Normalmente essas contas não são feitas, a parte segunda. Por que eu estou pondo isso? Olha aí, nós estamos em 10 centímetros, né, de livre caminho médio. Eu tô falando isso porque quando a gente fala dos elétrons, vai lá, mas o elétron ele faz um traço de ionização. Bom, fazer ele faz, o problema é que é microscópico, né? Ó, esse gráfico aqui eu tinha colocado no passado, né? Tá nas transparências atrás. É o alcance em água, né? Dá uma olhada. Ele faz traço de ionização, mas olha o tamanho, né? Olha, o elétron 5 keV, 20 keV, 10, 100 keV, não é esse aqui não, ele já tem uma energia boa, isso aqui, né? Ele andou 0,1 milímetro. Isso é o traço de ionização, o alcance médio, né? Talvez a trajetória maior, né? Como ele vai acabar fazendo um zigue-zague, tipo mosquinha, talvez a trajetória seja maior, mas o alcance mesmo é pequenininho, 0,1 milímetro. Olha, 1 MeV, nós estamos falando também de acho que é 3 milímetros. Um elétron de 1 MeV em água, né? Então, se fosse ar, aí seriam os raios catódicos, né? Teria que mudar um pouco aí. Lembra que o Röntgen tinha sido aconselhado pelo Lennard, falava, olha, não tem raio catódico além de 8 centímetros, né, no ar. Teria que fazer as contas e ver. Enfim, né? Olha, aqui já dá para ver, né? Então, o absorção, ele está contando só a energia que fica, tá? E o total é toda a energia. Daí eu não vamos falar assim, se eu estou falando de radiologia, eu quero saber quem sobrevive, eu não quero saber quem ficou. E se eu estou falando de energia, primeiro eu vou ver que energia que saiu e depois eu vou fazer a conta e ver que energia que ficou. Complicado, hein, professor? Nada. Ó, espalhamento Rayleigh, eu fiz aí aquela minha representação pictórica. Nenhuma energia depositada no meio. Quer dizer que se esse coeficiente aqui tiver Rayleigh, quer dizer que é para descontar toda essa parte. Tá? Olha, no 1 keV aqui, né? Ainda ele, apesar de tudo, ele considerou pequeno, tá? Boa parte é efeito fotoelétrico. As duas curvas, a amarelinha e a azulzinha, são iguais. Efeito fotoelétrico. Quando ocorre a interação, praticamente toda a energia é depositada no fotoelétron. Mas tem a energia de ligação. Sei lá, uma centena de eletronvolts. Menos, mais. No caso do chumbo é 60 mil eletronvolts. Tá bom, se for no chumbo, né? Mas na água não deve ser grande coisa, né? Deve ser tudo coisinha. Então, na prática, os dois coeficientes são iguais. Olha aí, dá pra ver bonitinho. É a região do efeito fotoelétrico, tá? Aqui que vai começar a entrar o efeito Compton, mas dá uma olhada, a caída da escala aqui, né? Olha o efeito fotoelétrico, minha representação, né? Um por aqui, que sai o fotoelétron, e outro é esse fotoelétron, outro elétron OG. Efeito Compton, né? Aqui é aquela coisa, parte da energia está no elétron, no fóton, parte da energia está no elétron. Aí quanto que é o elétron típico? Faz conta. Tem que ver essas distribuições de ângulo
Cada distribuição de ângulo implica numa energia de elétron. Soma tudo, tira a média, divide por 2. Pronto. Tá? Aqui falei, tem um desenrolar aqui da história desse evento, mas não nos interessa, tá? E produção de par, aquela coisa louca, né? A única coisa é que tem que lembrar que aqui, nesse ponto, eu tiro a energia para fazer a massa. Mas nesse ponto aqui, essa energia acaba voltando, tá? Quer dizer que na prática, toda a energia que foi tirada aqui vai acabar aparecendo? Eventualmente não, porque é tanta à medida que a energia está subindo, todos os livres caminhos médios estão subindo. Então, provavelmente, né, nessas faixas de energia, a energia acaba saindo do meio. Certo? Bremsstrahlung, vamos falar um pouquinho, né? Não falamos nada. Olha aqui, ó. O elétron está indo, e daí ele foi para... aqui, vamos supor que aconteceu um Compton. Tá? Então, aqui e aqui um elétron Compton feliz, né? Acontece que cada vez que ele muda de direção, sai um fóton Bremsstrahlung dele. Ele vai espalhando e vai mandando fótons Bremsstrahlung para lá e para cá. Né? De novo, aí está bidimensional. Imagine que pode estar assim, todo alterado. Então, o fenômeno de Bremsstrahlung, ele ocorre mais nas faixas de alta energia. Olha, para ter elétrons de 10 MeV, 100 MeV, precisa ter elétron, tá? Acontece no de baixa também? Acontece, mas com probabilidade muito menor, né? Acontece que você... mas olha a perda de ionização né? A perda de colisão, que é onde está o traço de ionização, ela é bem, apesar de ser linear, ela é bem menor do que a do Bremsstrahlung. Então, o elétron ele fica perdendo energia, mas não deposita energia no meio, tá? Ele não faz ionizações, ele só está perdendo energia porque ele está jogando fótons fora. Olha aí, tá? Ele está descartando a energia dele. Então, a coisa é que boa parte, o Bremsstrahlung, ele é majoritário para baixas perdas de energia, de qualquer forma, tá? Então, ele tem uma probabilidade de acontecer, e quando acontece, normalmente ele não solta fótons de alta energia. Mas aquele do raio-x, né, não é 100 keV, não é 200 keV, é de Bremsstrahlung. Mas é um processo altamente ineficiente. Quase tudo que é produzido no tubo de raio-x é calor, né? É elétron saindo, mas não sai o fóton das energias tão altas, tá? É uma fração minúscula. Então tá bom. Olha, aqui é olha, eu tô vendo aqui Kerma, professor. Você tá falando de Kerma, dose absorvida, você tá falando a mesma coisa. Profundidade. Tá. A única coisa é que naquela discussão que eu comecei falando muito de energia. Faltou a parte da massa, né? Por unidade de massa, né? Então, quando a gente está falando em por unidade de massa, a gente já está chegando aonde que é a dosimetria, tá? Energia por unidade de massa. Eu não meço só a energia nos pontos aqui. Também fica complicado, tá? Para você medir energia, se tiver extenso, você teria que somar todo o volume. Eu falo, não vou somar volume nenhum, vai ser por volume. Massa e volume estão relacionados só pela densidade, né? Então, quando a gente está falando por unidade de massa, também é por unidade de volume, desde que a densidade esteja fixa. Então, olha só, o Kerma está pontilhado porque o elétron está passando energia, mas essa energia ainda não está nos traços de ionização. Ela começa, olha, essa é uma representação pictórica, tá? Dos traços de ionização que vem lá de trás. No começo são poucos, depois vai aparecer, materializando mais elétrons, mais fótons. Os traços eles vão se sobrepondo, depois esse morre. Então vai chegar num ponto
que o traço que entrar num certo segmento aqui, que eu vou falar que é uma certa unidade de massa ou certa profundidade, é a mesma energia que entra, é a mesma energia que sai. Essa é a condição de equilíbrio eletrônico. Aqui está em inglês, tá? A gente normalmente vem escrito assim, CPE, né? Charge Particle Equilibrium. Então, isso aqui é um conceito importante. Antes disso, eu tenho Kerma, mas esse Kerma aqui, essa exponencial, quanto de energia está ficando dentro do meio, tá? Ela é uma coisa fictícia, você não tem acesso a ela. Você só vai ter acesso a ela quando você tiver as ionizações, tá? E essas ionizações ainda estão acontecendo nesse ponto. Você você pode falar alguma coisa na profundidade de equilíbrio eletrônico. E antes dessa região, se você medir os traços de ionização, vai ter pouquinhos, né? Vai ter essa parte aqui. Então, a dose que você medir, ela é sempre menor que o Kerma. É a região de build-up. Está escrito aqui, ó. É a próxima transparência. O que é build-up, professor? É a da construção, tá? Da consolidação. A coisa está se construindo. É a dose que está se estabelecendo, tá bom? É uma palavra que não tem direito em português, assim, mas não sei com as traduções que eu falei. A partir daqui, você tem o Kerma, assim, já tem a mesma, já dá para ser medido, tá? E daí eles vão numa queda exponencial e semi-exponencial, né? Porque, de novo, nos cálculos a gente está supondo que vai entrar um coeficiente ali que vai fazer as vezes do elétron típico e vai fazer as vezes do coeficiente que vai no exponencial, tá? Na prática é um pouco mais complicado que isso, porque parte dessa energia acaba reaparecendo, mas, né? Olha aí, às vezes vai ter um Bremsstrahlung e parte desse traço aqui, parte da energia dele some, ou aparece uma falha aqui, né? Aqui tá tudo bonitinho, né? Na horizontal, né? Não tô nem falando que é tudo torto. Tá bom? Enfim, acho que o importante aqui é vocês guardarem que tem essa condição de equilíbrio eletrônico e o build-up. Olha, o Kerma. Antes de 62, ele não tinha nome de Kerma. Ele tinha o nome de First Collision Dose. Então, deu certo, né? A conta é feita no elétron inicial que foi gerado na interação. E como é no ponto, você tem uma expressão analítica de alguma forma. Olha aí, soma das energias cinéticas iniciais liberadas por partículas não carregadas. Isso é importante. Mas o Kerma, então, do meu feixe de elétrons, meu Deus, vocês não ponham meu nome nesse negócio aí. Fala, o professor Renato falou que Kerma é uma coisa de fóton. Então, faz favor, se a gente está falando de Kerma, estamos falando de fóton, tá? Então, mas e se eu quero falar de elétron? Bom, o elétron já é o traço de ionização, né? É outra conta, é outro fenômeno físico. Unidade de Joule por quilograma, né? Energia por quilograma, como eu falei para vocês. Se eu tenho um volume pequenininho, imagine que ele agora é grandão, tá? Todos os voluminhos lá dentro, se for homogêneo, tem a mesma densidade, né, de energia, né? O mesmo Kerma. Uso do DM, do incremento. Né? De uma forma, implicitamente, eu estou pensando que a energia do elétron ela vai ficar próxima ao local de produção. Lembra do alcance dos elétrons? Que era tudo pequenininho? Era micron, nanômetro, tudo pequenininho. Então, se o elétron apareceu, provavelmente ele deixou energia por ali, né? Aí vai lá, mas professor, mas tem Bremsstrahlung, né? Daí esse elétron daqui a pouco ele irradia e aí, né? Põe uma correçãozinha. Essa energia vai virar um fóton. Esse fóton, de repente, vai pôr a energia longe. Essa energia da segunda ordem, né, das interações, não está no cálculo do Kerma. Tá bom? Correções possíveis devido à inclusão de raios delta, né? Então, o raio delta, o
o elétron, ele como é que fala? Ele sempre está sendo pensado na desaceleração contínua, chama CSDA. Eu falei isso aulas atrás, mas está pensando assim que é uma espécie de atrito, né? Ele vai parando assim e vai deixando a energia dele nas ionizações. Acontece que no raio delta não. Daqui a pouco ele cai a energia dele abruptamente e ele acaba fazendo um elétron de carreira solo. Tem pequenas correções para ser feitas, tá? Os teóricos aí um dia mexeram com isso. Eu não fico preocupado de ficar dando assim, rigor com isso, porque isso daí faz parte da história. Ninguém calcula Kerma, as pessoas medem o Kerma, tá? Então, vamos falar. Bom, mede o Kerma? Então, Kerma é só de fóton, né, professor? Então, ele vai medir. Muito bem, muito bem. Vamos por aí. Bom, região de build-up. Após a interface entre dois meios, né? Você tem aí uma deposição de energia, mudou Z, você vai ter aquela curva exponencial de energia é outro elétron típico, é outro tudo, outro regime, tá? E quanto tempo demora para um regime virar o outro? Mais ou menos o alcance dos elétrons, alcance típico dos elétrons no meio que foi atravessado após a interface, tá? Então, é o que a pessoa fala, quando eu estou fazendo uma dosimetria, ela é vácuo e entra na água ou está no ar e entra na água? Aí, né, é diferente, né? Você não tem interface de meio, quer dizer, tem interface, mas você não tem um fluxo de elétrons vindo antes, né? Muito bem. Olha aí, algumas energias de build-up em água, tá? Então, como eu falei, tem a ver mais ou menos com o tamanho típico aí do alcance dos elétrons. Mas, de qualquer forma, esses aqui são dados tabelados, tá? Olha aí, com 300 keV em radiodiagnóstico, tá? É enorme. 0,1 milímetro, professor, isso é praticamente a interface. Eu nem tenho precisão para medir antes disso, né? Olha só, vai subindo o MeV, quase 1 milímetro, 2 MeV, 2,5 milímetro, né? Bate com aquela outro gráfico? Eu acredito que não, tá? Como eu falei, isso daí é uma coisa mais experimental, né? 10 MeV, 3 centímetros, né? É bastante. Então, tipo assim, eventualmente vai ter uma máquina de dosimetria de elétrons, né? Se eu medir antes de 3 centímetros, eu vou estar nessa região antes do build-up. Eu vou medir uma dose muito pequena, né? Aí você não está medindo certo. Eu tenho que medir a dose depois da região de equilíbrio eletrônico. Tem um monte de cuidados aí. E na faixa de dezenas de keV, desprezível, né? Muito bem. Parte 2 da aula. Dosimetria dos feixes. Agora é a interessante, né? Então, é a super aula. Olha, professor, na minha cabeça, o que eu aprendi é assim, que quando você tem um feixe de fótons, os fótons têm uma energia e você tem que caracterizar tudo em termos desse fluxo de fótons, né? Não fala fluxo de fótons, fluxo é uma coisa mais de meios contínuos, tá? Sei lá, água, né? Viscoso, né? Com fótons fala fluência. Então, fluência de fótons é o número de fótons que passou por unidade de área. Se eu souber a fluência, eu sei alguma coisa. Né? Difícil medir, né? Taxa da fluência. Fótons por unidade de área por unidade de tempo. Fluência energética. Multiplica o número de fótons. Antes era número de fótons, né? Agora é energia, que é o NHNI, né? Lembra que essas coisas são até mais possíveis de ser tratadas quando é fluxo de energia monocromática, tá? Mas imagina que é uma fluência energética de policromático. Teria que somar todo um espectro de energias para saber quanto de energia está passando por uma área unitária e taxa de fluência, tá?
Ou seja, se for fazer uma dosimetria a rigor, com essas medidas diretas de feixe, a gente não faz porque é difícil. Cada energia pede um equipamento diferente. Então, mesmo também com dosimetria indireta também, mas é difícil, né? Então, na prática, você não vai conseguir fazer, a não ser em condições de laboratório, tipo assim, lá do CERN, uma coisa muito de laboratório você faz. Mas no uso clínico, a raios do impossível, mesmo hoje em dia, tá? Teria equipamentos para comprar, mas vai gastar dinheiro. Então, é necessário saber o espectro da energia dos fótons. Complicado, tá? Os seus detectores têm eficiências, os seus detectores são otimizados para faixas de energia, não para qualquer energia. Valor absoluto, né? É difícil de ser medido experimentalmente. Deve ser um valor prático limitado, ou seja, você consegue pensar conceitualmente, você consegue fazer um monte de coisas, mas a não ser que seja num laboratório de precisão, você não vai mexer com dosimetria de feixe desse jeito aí. Daí ele vai assim, ou a partir de quantidade de energia que pode ser depositada em algum meio, um efeito associado. Vamos dar uma olhadinha. Olha, aqui eu coloquei alguns. Tá? Foram os que eu consegui, tá? Ionização de gases. Eu lembro disso, professor. Tem o Rutherford, né? Tem tanta gente que falou disso, de ionização de gases. Né? A gente vai... Aguente mais um pouco, vocês vão ver. Tá bom. É uma coisa importante. Mas olha outro efeito. Fluorescência. O Röntgen não descobriu o negócio ali com o platino cianeto de bário, né? Ele brilhava quando batia raio-x nele. Media o brilho, tem a fluorescência. Cintilação, é mais ou menos a mesma coisa também, tá? Vamos falar, que fala cintilador líquido, cintilador plástico, mas estamos falando no fenômeno de fluorescência. Lembra também do própria coisa do fluorescente, foi como o Becquerel teve acesso ali aos raios gama, né? Que ele nem sabia que era raio gama, ele achava que era fluorescência também. Bom, mudança de coloração. Que coloração do quê, né? Olha, os textos normalmente falam assim, que o platino cianeto ali de bário, que o negócio funciona. Com o tempo ele vai ficando amarelado. Ele vai absorvendo energia, ele vai amarelando. E da mesma forma, logo no comecinho, o pessoal descobriu de outros materiais que também tinham essa propriedade de mudando de cor. Tanto que foram feitas escalas de radiação através da mudança de cor, né? Se vocês pegarem o filminho da radioesterilização, que não fui eu quem fez, né? Foi alguém, né? Vocês vão ver que quando passa o negócio ali, quando passa a caixa perto do irradiador, tá amarelinho, fica vermelhinho. Então é um princípio, tá na irradiação química, né? É químico. Então, mudança de coloração. Só para vocês terem uma ideia, é muito usado radiação para gemas preciosas. Tá? As gemas preciosas, elas têm uma gradação de cor, né? Geralmente quanto mais escura, mais valiosa, e essa cor elas adquiriram ao longo de bilhões de anos, porque calhou delas estarem perto de algum depósito com radiação. Tá? Normalmente as pessoas podem acelerar esse processo irradiando, não com doses pequenas, com doses cavalares, tá? Pequenas geminhas de ouro. Você beneficia, né? Põe valor agregado nelas. No Rio de Janeiro tem uma instalação que faz isso. Não sabiam, né? Agora sabem. Velamento de filmes fotográficos, não preciso nem falar, né? Um efeito da radiação também se mede pelo grau de cinza, né? O efeito da radiação. Nós queremos medir o efeito da radiação. Não queremos medir com fluência, aquela pataquada lá. Queremos medir de outra forma. Efeitos relacionados a alterações químicas. A mudança de cor né? Tudo né? Mas o dosímetro de Frick, né? Então eu falei para vocês ali, né? Você tem o ferro ali numa quantidade
ele acaba sendo oxidado e vira o ferro de ferro 3 para ferro 2, e esse ferro 2 você depois quimicamente separa ele e fala, olha, por esse tanto de ferro 2 que tem na amostra, o tanto de radiação foi X, tá? Bom, termoluminescência, TLD. Termoluminescência é assim, é um cristalzinho. Eu vou ser muito rápido, porque a ideia é essa, né? Você tem um cristalzinho. Esse cristalzinho, ele recebe a energia da radiação e fica na rede cristalina dele essa energia armazenada, tá? E aí, como é que ela sai daí? Com o tempo, o cristal, pela própria agitação térmica, pode perder essa energia. Mas um jeito de tirar essa energia é aquecer esse cristalzinho. E é interessante quando essa energia, ela não volta do mesmo jeito que entrou. Ela entrou como traços de ionização, né? Ficou ali no cristal, mas quando você aquece, ela volta na parte óptica. Por exemplo, tá? Então, você aqueceu a luz, aqueceu o cristal, ele emite a luz que tinha sido armazenada. TLD. OSL, outro tipo, tá? É mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de aquecer, você vai jogar um comprimento de onda certinho, que aquele comprimento de onda faz o cristal reemitir. Isso é muito usado nos equipamentos de radiologia atuais, tá? Então, tem o dosímetro também. Mas você aquece, você aquece o cristal. O outro, você, por exemplo, joga uma luz comprimento de onda azul e sai o comprimento de onda no vermelho. Que o cristal, ele tem essa propriedade, tá bom? Olha aí, olha quantos. Alterações na condutividade e capacitância. Isso aí é pensando mais em junção semicondutora, tá? Então, você põe um potencial reverso, vira um capacitorzinho de alguma forma. Se você fizer do jeito certo, você pode armazenar carga. A radiação tira a carga daí, tá? Então, depois você mede de novo e vê quanta carga saiu. É um detetor de radiação moderno, é feito assim, tá? Calorimetria. Olha, é bem difícil medir a quantidade de energia que um feixe de radiação deixa na matéria, porque é muito pouco. Como é que fala? Não é agitação térmica, são alterações químicas pontuais ali, já direto no que importa. Então, você tem um aumento da temperatura, vamos falar, do sistema, mas é sempre assim na casa do micrograu ou do centésimo de grau. Complicado, mas é possível. Etching. Obrigado, né? Não espirrei, gente. Está escrito ali. CR39. O que é isso? O pessoal viu assim que existe um plástico que o traço de ionização ele fazia uma estrutura, não é cristalina, tá? Uma estrutura do plástico. O CR39 parece que era um plástico usado na corrida espacial ainda como viseira, porque era a prova de balas, assim, era uma coisa muito dura. Mas quando foram ver a radiação, se ele era quebradiço sobre radiação, eles viram assim que a princípio ele estava ali inteiro, só que onde passou o traço de ionização, você ataca quimicamente e onde passou o traço aparece. Esse é um jeito de fazer um efeito da radiação, um jeito de fazer dosimetria também, tá? Lá na cronologia do DRCC é feito assim, mas com partícula alfa. Visualização de câmera de nuvens, câmera de bolhas. Bom, câmera de nuvens, eu mostrei um dos primeiros filminhos para vocês, era onde ficava aqui os tracinhos saindo, assim, né? Ficava né? Tem experimento de Millikan, parece, não sei o que. Câmera de bolhas é a mesma coisa, mas tá? Era o que era usado em laboratórios do tipo do CERN na década de 70, porque agora usa o método eletrônico para detectar as partículas, tá? Antes era no visual mesmo, né? Numa câmera de bolhas. Olha quanto, hein? Muito bem. Agora tá ficando interessante, né? Peraí. Vamos mudar aqui. De tão cansado que eu tô, vou mudar para cá. Olha aí. Grandeza e exposição.
o que é uma exposição, né? Bom, é um efeito da radiação, tem a ver com a ionização. Ó, o quanto ioniza o ar, né? A partir de um feixe de fótons. Com energia não superior a 3 MeV. Mas por que? Não existe? Não existe. O problema é que fica, a ideia aqui é você definir uma unidade e também ter o padrão de um laboratório que mexe com padrões e metros, né? De aferições. E são poucos laboratórios no mundo que mexem com padrões mesmo de unidades, tá? Acima de 3 MeV ficava impraticável. Eu coloquei aqui, ó, o volume sensível de qualquer coisa, ficava um negócio do tamanho de uma geladeira, então, ou maior. Então o pessoal falou, olha, até 3 MeV dá. Depois vai ficando impraticável fazer uma medição, vamos falar assim, medida, né? Aferível. Então, até 3 MeV o pessoal conseguia. Relacionada com o Kerma no ar. Por quê? Aquilo que eu falei, você vai ter perdas de energia no ar, eles vão virar pares de íons, só que no ar você consegue recolher esses íons e daí você estima quantos joules por quilograma ficou no ar. Então, é uma coisa, Kerma é uma grandeza que valeria para qualquer meio, mas Kerma no ar é o único que daria a princípio para você medir, porque precisa de um volume de ionização e os íons precisam ser recolhidos, né? Precisa ter um gás ali. Então, o ar, a gente pensa no ar, precisa ser qualquer gás. Tá? Então, é o efeito da radiação, né? E ele tem o nome do Röntgen, né? Na época que o Röntgen estava vivo, aliás, né? Bom, então ele se baseia na câmara de ar padrão, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, definido no Congresso de Radiologia de Estocolmo, 28. Esse congresso ele é importante, porque ele marca o nascimento das entidades que mexem com normatizações de radioproteção. Tá? Olha só, tudo que tem a ver com radioproteção nasceu de congresso de radiologia, nasceu de médico. Tá? Então os médicos vai lá, mas os físicos deviam ter feito isso, mas quem fez foram os médicos. E eles começaram a estabelecer padrões com radiação ionizante, porque quem estavam se lascando eram eles, tá? Tirando histórias pictóricas aí de radiação e de físico, eram os radiologistas que estavam se lascando. Bom, vamos lá. Quantidade de radiação X. Então, eu estava falando só de raio-X, tá? Mas e os raios gama da Madame Curie? Ninguém estava falando disso. 28. Que quando elétrons secundários são totalmente utilizados, o efeito na parede da câmara evitado, para lá, produzem 1 centímetro cúbico de ar atmosférico a 0 graus e 76 centímetros de pressão de mercúrio, né, 660 milímetros de mercúrio, 1 grau de condutividade, onde uma unidade padrão de carga elétrica, status coulomb, né, se eu não me engano, termina por ser observado como corrente de saturação. Puxa, agora toca correr atrás desse ESU para saber o que é, né? Não tem problema, vai virar uns coulombs aí. Uns anos, só para falar que em 28 já tinha um probleminha. Em 28, o pessoal estava medindo as ionizações, estava medindo o que fosse, mas não tinha uma unidade, né? A Röntgen mesmo tinha duas. Tinha uma da Alemanha e a Röntgen da França. O pessoal, nessa daqui, aboliram o da França. Falou, olha, Röntgen que tem é o da Alemanha, tá? Parecido com isso aqui. Depois o pessoal começou a pensar assim, olha, foi mal, né? Que falamos só de raio-x, não falamos de raio gama. E porque talvez tiver... A pessoa não tinha certeza se tinha diferença, né? Mas tinha. Tinha semelhanças, né? E outra coisa... Aqui usa aquela coisa do tamanho de uma geladeira para você medir, né? Um aparato, uma câmara de ionização gigante para recolher todos os íons sem erro, com precisão,
tá? Para fazer aferições de padrão primário de laboratório de metrologia. Então, nessa época 37, né, o pessoal viu assim, olha, essas câmeras aí, elas dão certo, mas a gente usa umas menorzinhas, que também dá para usar. As câmeras que estão baseadas no princípio do Bragg e Gray. Gray aqui é o homem que vai dar o nome à unidade de dose depois, tá? Que o pessoal vai homenageá-lo. O Bragg foi já bastante homenageado, né? Tem pictômetro Bragg, tem o espectrômetro do Bragg, tem a lei de Bragg, só que a lei de Bragg é do filho, né? Então, olha só, mudou. Quantidade de radiação X ou gama, de modo que a emissão corpuscular associada a essa massa de ar, tá? Eu tenho certeza que essa massa de ar dá certinho com 1 centímetro cúbico disso aqui, produzem íons que transportam de novo um ESU, né, de sinal, né? A unidade modificou, mas olha só, em vez de ficar falando de centímetro cúbico, agora nós estamos falando de grama. Então, fala assim, então Röntgen o que é, né? É carga elétrica por unidade de massa. Olha aí, coulombs por quilograma. Então, a definição do Röntgen, tá? Sugerida aqui na época, mas ela foi sugerida ser usada o efeito, né? Talvez tivesse que acrescentar melhor aqui. Usar o efeito da ionização para fazer as medidas corriqueiras de radiação, de radioproteção, de clínica, de aplicação clínica, tá? Falar, não, vou ver a fluência, depois eu vejo o espectro, não vai dar certo, precisa ser assim daquela forma. Se tivesse aqueles outros métodos ali mais evoluídos, na época, talvez um outro daqueles tivesse sido escolhido. Villard, vocês não vão lembrar, mas há muitos milhões de anos atrás, quando eu dei aula lá na sala de aula, era quem tinha descoberto os raios gama, tá? Porque o pessoal não tinha... Eles falavam que tinha uma radiação altamente penetrante e uma radiação que era altamente bloqueada. Uma era o alfa e outra era o beta. Foi a coisa do Rutherford, né? Daí o Villard, quase 15 anos depois, falou, tem mais uma, que ela é mais longe ainda. E o Rutherford falou, então vou dar o nome de gama, porque tinha o alfa e o beta, agora virou gama. Tá? Não foi nem o próprio Villard que batizou. E o Villard propôs, olha, essas ionizações bem que poderiam servir para fazer a medida do efeito associado à radiação, né? Então ela é usada, né? Miliröntgens por hora ou röntgens por minuto. Bom, eu vou contar uma coisinha aqui quando chegar embaixo, tá? Massa de ar, 1 centímetro cúbico, tá? É a mesma coisa. Então, se eu não tiver nessas condições aqui, que nem eu falei, são condições difíceis, né? Eu tenho que estar ali no Canadá, para estar no nível do mar no Canadá, para estar nisso daí no típico, né? Tem que fazer uma correçãozinha. Uma unidade eletrostática, né? Quanto que vale isso aqui? Eu não sei porquê, é esse número invertido, Coulomb, tá? É coisa de sistema CGS, não sei porquê. Um Röntgen acaba valendo, então, né, esse número de pares íons por centímetro cúbico, naquelas condições, ou pares íons por grama de ar, tá? Ou precisa saber quanto, né, quanto carga elétrica faz um Coulomb, e faz as continhas e vira 2,58 vezes 10 a menos 4 Coulomb por quilograma de ar, tá? Lembrando que para fazer um par de íon, em média é gasto essa energia aqui, tá? Que é uma energia muito maior que a energia de ligação que as moléculas de ar têm. Só que eu falei, boa parte dessa energia é usada em excitações. Então, em média, você vai ter um monte de excitações e uma ionização. Aí faz as contas e vê que é essa energia aí. Às vezes tem texto que aparece um número um pouquinho diferente. Como os números que aparecem, eles estão
terceira casa significativa, sempre também é uma correçãozinha, tá? Outra coisa, isso aqui, eu falo, olha, o Röntgen é isso aqui, e o pessoal fala em miliröntgens por hora, Röntgens por minuto, e daí um belo dia o pessoal falou na década de 70 assim, olha, precisa pôr tudo em unidades SI. Então é quilograma, é joule, vamos abandonar tudo que não é CGS aí, tudo que é unidade esquisita, né? Curie. Vamos abolir o Curie, né? Mais ou menos que o Curie deu certo, mais ou menos, tá? Mais para menos do que para mais. Com o Röntgen não deu certo. E ainda eles acharam que, acho que talvez não tivesse muito futuro essa unidade aí, talvez fosse cair em desuso as câmeras de ionização. Então eles falaram assim, olha, não vamos nem dar nome para coulombs por quilograma, tá? Então, vai lá, quanto que você está medindo? Ah, estou medindo por coulombs por quilograma, né? Quer dizer, não tem nome, a unidade não tem nome. Não pegou. Nenhum equipamento é feito. Diz que na Europa, algum lugar tá? Provavelmente na França, assim, que daí o equipamento vem aferido em coulombs por quilograma. Ninguém vai saber o que é. O corrente é saber miliröntgen por hora, né? Por unidade de tempo, que é o normal que você mede essas coisas, tá? É uma ionização, ela vai acontecendo continuamente, né? Você pode ligar a câmera no modo de acumulativo. E daí ela faz um monte de ionizações, coleta um monte de carga elétrica no final e fala, olha, é tanto. Bom? Vamos lá. Questões rápidas. Um volume de 10 centímetros cúbicos, né, nessas condições aqui, né, que são mais palatáveis, foi irradiado. Se foi observada a carga de 1 microcoulomb, né, no final, tá? Então, modo de integração, quanto que deu o volume foi submetido, né? Bom, a densidade do ar nas condições aí normais de temperatura e pressão é essa. Aí eu tenho que fazer aquela correçãozinha de pressão e temperatura aqui, tá? E eu já aproveitei e coloquei o 10 centímetros cúbicos e fiz para saber quantas gramas que dava. Bom, se eu tinha 1 microcoulomb, é só dividir pela massa, tá? Só que é por quilograma, né? Então, ó, coulombs por quilograma. Vai ter algum equipamento francês que dê essa unidade maluca? Vai. Ninguém dá nem bola para isso aqui, tá? Então, conversão. Röntgen por coulombs por quilograma. 326 Röntgens. Tá? É um número grandinho, tá? Não é um número que normalmente se observa, principalmente porque no normal a gente está procurando coisas assim mais ambientais, coisas mais de radioproteção. Mas debaixo de um feixe de raio-x ou de uma coisa de radioterapia é um número possível. Mas o Röntgen em si é uma unidade de fóton, então o pessoal também falou assim, ó, vamos fazer outra, né? Calma aí, só eu preciso falar disso, ó. Câmara de ionização padrão é aquela do tamanho de uma geladeira ou maior. Então é do equipamento de metrologia. Ninguém vai andar com uma geladeira aí, mas ela falou, olha, ela precisa ser bem grandona, porque tudo não pode deixar escapar um único elétron, um único íon que foi produzido fora desse volume sensível aqui. E daí tem que ter a maior paciência, ninguém pode espirrar, né? Para tudo ser atraído certinho para cair num perímetro aí, de altíssima precisão, para ter certeza que nós estamos falando de um padrão de metrologia. Né? E esses espaços aqui? Tem que ter o build-up, né? E também aqui vai ter foto espalhado também, né? A parte dos elétrons acaba voltando para trás. Então, esses espaços têm que ser generosos, tem que ter do tamanho do build-up de um, né? Então, isso aqui vai ficando impraticável, né? Com a medida que a energia vai subindo. E ninguém vai andar com isso pela rua, né? Olha aí. Os trajes de ionização tem que estar todos aqui dentro. Não, isso aqui só tem em laboratório de física, né? Olha aí, tá falando aqui de algumas distâncias, né? Que para energia menor
fica 10 centímetros, mas depois para grande fica 40. E para energia pequena fica muito complicado também. Então, tipo, se o negócio era menor que 1 milímetro, e daí? O que você faz? Coisa desses tipos de laboratório, tá? Então, até o pessoal fala, acima de 3 MeV, você não consegue ter um padrão métrico para Röntgen. E para baixa energia também, vamos supor, abaixo de 1 keV, é virtualmente impossível. Isso aqui é o comum. Tá, chama câmera dedal porque tem o tamanho de um dedal e ela tem uma estrutura meio bobinha também, né? Olha, um capacitorzão. Então, utiliza-se um material, aqui o de fora, tá? Ele vai ter a densidade, ele vai ter a composição, o Z efetivo do ar, mas uma densidade maior. Então, ele pode ser maior. Vai lá, e aqui o pretinho? Aqui porque é eletrodo de carbono, né? O do meio pode ser de alumínio, mas aqui vai ter uma superfície condutora, né, de grafite, e eles vão fazer a coleta das cargas elétricas produzidas por esse volume aqui, certo? Então, esse invólucro aqui depende da energia. Se ele for uma coisa comum, ele é um invólucro fininho. Se você for usando em radioterapia, ele tem que ser avantajado. É a capa de Wildup, tá? Avantajado, tipo assim, mais de centímetro, tá? De plástico, vamos supor, né? O plástico imita um pouquinho o ar, né? E aí que tá. As câmeras comuns, que as de todo dia, tem que ser recalibradas de tempo em tempo, né, com uma câmera de padrão meteorológico. Olha aqui, no Rio de Janeiro tem uma. Tá aqui, ó. Isso aqui é do site que eu peguei. Desde 76, a rede de padrão secundário. O Rio de Janeiro não tem o padrão primário. Isso daí seria dos principais laboratórios de meteorologia do mundo. Ele tem um padrão secundário, que um dia fez a medição lá, viu como é que ela se comportava junto com o padrão primário e veio para cá e serve como referência para as câmeras comuns daqui, tá? Só que não é o padrão primário, tá? É coisa de meteorologia meio complicada, gente. E essa recalibração normalmente é feita de cada 2 anos ou cada 4 anos. Você precisa ver a peça de legislação que é a ASPED, né? Porque normalmente, não tanto falando de eletrônica, mas falando de como é que fala? Volume de gás, às vezes vai estar tendo um pequeno vazamento do volume de gás, né? Então, isso se for um invólucro fechado ou alguma ineficiência aqui dos eletrodos, né? Alguma oxidação, porque ainda você tem a câmera onde esse volume é aberto e tem um volume onde ele é confinado. Só que quando ele é confinado, ele precisa ter uma parede um pouco mais grossa. Então, essas câmeras têm, né, esse joguinho aí. Sempre tem diferentes modelos, né? Se ela está aberta, ela está suscetível ao efeito da umidade. Aquilo é tudo ar seco. E como é que compensa a umidade? Não compensa, é da conta que se compensa. Olha, aqui já estamos ficando interessante, tá? Eu daqui a pouco acaba essa apresentação, mas era onde, se esse curso acabar hoje, vocês já conseguiram. Olha só, a dose absorvida, tá? É uma coisa da década de 50. O Kerma, nós estamos falando o tempo inteiro de carga elétrica e de fóton. Então o pessoal falou assim, olha, mas o nobis fora, isso daí é indireto, porque o que importa mesmo é quanta energia fica no meio, né? É aquela coisa do traço de ionização, da mortalidade da célula, não sei o quê. Não importa se foi o fóton, se foi o elétron, precisa ser uma coisa única, né? O que você está quantificando tem que ser uma coisa única. Depois, as unidades disso é outro discurso. Então, o que a gente quer saber? É quanta energia ficou no meio através, né, depositado pelas ionizações, mas quanta energia ficou. Do feixe de fóton? O ideal tem o do fóton, mas pode ser da partícula alfa, pode ser do elétron, tem que ser é a mesma quantidade, né, energia que fica
né? Ela correlaciona melhor com os efeitos produzidos pela radiação ionizante, seja os biológicos, né? Que não tão... tudo que é efeito biológico é complicado, mas vamos falar aqueles efeitos ou os outros que eu coloquei, é onde que o negócio fica interessante, né? Aquele que eu falei lá, muda a cor, papapá. Então, foi definido como a quantidade de energia incorporada à matéria, né, absorvida, absorvida e que virou parte da, né, parte da estrutura ali, né? Quimicamente ela fez alterações e foi incorporada. A matéria através de partículas ionizantes por unidade de massa de material irradiado colocado no seu lugar de interesse. Bom, enfim, tá? Sim, 1954. ICR é o Congresso de Radiologia Internacional. ICRU é um órgão agora independente, que foi criado naquelas épocas, que é o de unidades, tá? Então, e tem o de radioproteção, que no lugar do U é P. Se der tempo, eu vou falar deles, seria importante, né? Mas, enfim. Então, nessa década de 50, falar, ó, gente, nós vamos pensar fora da caixa aí, né? Novo mindset, esse negócio de... Röntgen aí, só dá para fóton, vamos pensar tudo que a gente for falar, nós temos que falar em termos de energia absorvida no meio, tá bom? Como é que a gente mede? Outro discurso. Aí cada um faz aí o seu melhor, mas o que a gente tem que falar é falar a mesma linguagem, a energia absorvida, tá? RAD era a unidade dessa quantidade que eu falei, foi proposta. Ela foi proposta no sistema CGS. Absorção de Static Coulomb, né? Agora temos os ergs. Ninguém usa. 100 ergs de energia por grama. É um RAD. Tá? Que é um Radiation Absorbed Dose. Tá bom? Tá bom. Aí, eu sei na década de 70, o pessoal de novo, né? Falar, esse negócio de Curie aí, que ficar falando de Curie, vamos falar de SI, sistema SI. Então, o do RAD era o Gray. O Gray é aquele da cavidade Bragg-Gray, que eu vou falar nas próximas transparências, eu vou ficar louco. Então, aí ficou Joule por quilograma, tá? A transformação de um no outro é um fator de 100. Né? Então o RAD é menorzinho, né? que o Gray, tá bom? Só para ter uma ideia, isso aqui parece antigo, mas não é muito recente. Boa parte da literatura é feita nessa época. E o pior, o pessoal nos Estados Unidos não gosta muito do sistema SI, acha uma frescura, eles têm os deles, né? Então, o pessoal, na prática, o RAD é ainda muito usado. Ouve-se muito de RAD. Tá? Daí, para o americano não perder ali, para não ter problema na conta, que ele punha RAD e falava, não, tem que passar para Gray. Eu falava, muito fácil, olha, ele via o número lá, estava escrito 70 RAD. Eu falava, quer saber? Eu vou pôr aqui, 70 centigrade, ó. Olha aqui. Né? Aí deu certo. Então é muito comum ver tudo escrito em centigrade também. Meu Deus, professor. Deixa eu sair de lugar aqui, ó. Meu Deus, professor, como eu estava falando, né? E a dose? A gente sabe a carga elétrica de um Röntgen. E a dose? Né? Bom, é sempre aquela coisa lá de quanta energia fica por cada vez que apareceu uma carga elétrica, quanta energia precisou fazer essa carga elétrica. É a mesma coisa de sempre, tá? Essa conta aqui, eu coloquei ela explícita, né? Para vocês verem, né? O Coulomb aqui, né? Então, os pares de íon era o número que já tinha aparecido por grama, né? Aqui é o número médio de quanto precisa para uma ionização. Então, se eu tenho esse número de pares de íon, eu multiplico aqui, eu tenho tantos eletronvolts por grama. Mas é Joule por quilograma, professor. Muito fácil. Vamos fazer a conversão, né? Let's make the conversion. Daí, transformou, tá? Aí,
ficou eggs por grama, ficou rad de novo, né? Bom, se a resposta era rad, tá aí, tá? Se eu dividir por 100, vai virar gray. Mas aqui eu fiz a outra forma, né? Eu peguei aqui o número de cargas elétricas, coulomb por quilograma, e esse fator aqui dá quanta energia fica por coulomb. Sacanagem, professor! Não sabia que era assim que funcionava. Olha, eu não lembro mais exatamente o que acontece, mas é sempre esse 1,602 que entra para cima e para baixo e acaba corta, tá? Então, multiplicou um pelo outro e estamos aqui, joule por quilograma, miligray, tá? Esse é o que o pessoal fala kerma no ar. Então, tipo assim, é o único kerma que dá para medir, é o kerma no ar. E você, só que o kerma no ar, normalmente, ele aparece no Röntgen, ele não aparece por joule por quilograma. Então, fala, ai, que esquisito, professor, né? A gente tá com o valor de dose, mas a gente não tá interessado no valor de dose. Olha, o melhor que eu posso falar para vocês é que depende do contexto, tá bom? Pelo menos eu dei os contextos, né? Esse aqui vai ficando interessante. Estamos indo para o final da aula. Agora é coisa de macho, tá bom? Olha só. Fluência. Professor, você não acabou de falar que não dá para medir fluência? Bom, mas a gente vai usar o conceito, né? Então, o tanto de energia que fica, tá? Olha aí, eu modifiquei o coeficiente aquele de atenuação total virou coeficiente de absorção e a princípio ele conta quanta energia fica no meio, tá? É aquela coisa da energia média do elétron. Dividir pela unidade de massa, bom, o desse lado virou dose, tá? Claramente, eu não preciso nem continuar escrevendo. Vamos continuar vendo esse lado, ó. Massa é densidade vezes dV. Tá? Densidade vezes V, dm é densidade vezes dV. Tá? Então, aqui. Aí, mais um pequeno rearranjo, ficou N dx dV. Gente, eu fico devendo para vocês porque eu não lembro, tá? É algum teorema matemático que me escapou na graduação, mas isso daqui acaba sendo a fluência. Tá? Dimensionalmente eu sei que é unidade de área, mas é melhor do que disso que eu estou falando, tá? Isso aqui não é dA embaixo, é outra coisa. Então, isso aqui acaba virando a fluência, olha lá aqui, tá? Como eu estou multiplicando o número de fótons por unidade de área pela energia do fóton, isso aqui é tudo monoenergético, tá? Eu tenho essa elegante expressão aqui para dose e fluência dos fótons, né? Só que a fluência energética, tá certo? Ó, condições de equilíbrio, né? Senão fica esquisito, né? A energia que está sendo depositada ainda não deu tempo de ser depositada, é depois que está no equilíbrio. Que é isso, professor? Vamos lá, buscar aquela. Que é isso, professor? Pronto. É assim. Vamos usar aquela expressão em algo que dá para tentar chegar em alguma coisa, tá? Eu falei que aqui é aula de macho. Olha aí, considere uma fonte radiativa com tantos milicurie. Mas você não vai ler aqui agora em Becquerel. Mas para nós é milicurie, a gente está no velho, tá? O Becquerel, ele é interessante quando o contexto de contaminação ambiental e é poucas desintegrações, né, por segundo, que isso é a definição de Becquerel. À medida que vai ficando muito grande, e é fácil ficar grande, o Becquerel vai virando mega Becquerel, tera Becquerel, fica chato de trabalhar. Aí então você vai para o Curie, porque o Curie já é 10 a 12. Né? Bom, eu tenho uma fonte, ela emite fótons de energia E e tem A milicurie. Tá? A 1 metro da fonte, qual a exposição? Mas não é a dose. Né? É que vai ser quando acabar a conta vai estar vai estar em Reutens, tá bom?
Mas aqui a gente começa com a dose, tá? Então, olha aí, eu abri aqui, né? A fluência é energia vezes o número de fótons por área, número de fótons por área, né? O N eu estou pensando que uma desintegração faz um fóton, né? Então o A é o número de fótons, é o N. Se está em milicurie, eu tenho que multiplicar por esse fator. Mas não é 10 a 12, né? 10 a 10? Falei errado. Não é 10 a 10? Só que é milicurie, né? Então tá bom. Então, a única coisa que é por segundo. A unidade, aqui, quando eu chegar no final da conta, vai estar por hora. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 3.600. A área é a unidade, é a área da esfera, tá? Eu tô, nossa, mas eu vou ter que ter uma bola, então ela é minha câmara de ionização, uma casca esférica, 1 metro. Olha, seria se vocês quisessem fazer coletar toda a energia disso aí. A energia por unidade de massa, tanto faz ser toda a casca a 1 metro ou um pequeno pedacinho. Tá? A gente quer um pequeno pedacinho, porque esse pequeno pedacinho vai ser a câmara de ionização. Mas pode ser pequenininha, pode ser grande? É por unidade de massa, é a mesma coisa. Olha que bonitinho. Bom, a área... mas então tem que usar a área do pedacinho? Não, é por unidade de área, tá? Eu não sei, essas desintegrações são isotrópicas, estão indo 4π, tá? Tá indo para todo lado. Então a minha unidade, a minha esfera tem que cobrir os 4π. A energia do fóton está em eletronvolts, tá? E aqui é o coeficiente de absorção, só que de massa. Centímetro quadrado por grama, tá? Agora é só multiplicar. Puxa, professor, que é isso? Que é isso? Que nojo. E ainda multiplicou por último Röntgen por ergs. Que é isso? Olha, na prática, tudo isso que está aqui, tá? É um número. É um único número. O único número desconhecido aqui é energia. Bom, o outro número desconhecido é esse aqui, ó, coeficiente de absorção, só que ele é função da energia também. Então, vocês vão pegar uma tabela de energia e vai estar tudo, assim, por energia vai estar todo esse fator aqui feito, e daí ele está aqui, e daí você multiplica pela atividade. Se eu não tivesse colocado esse último fator, seria seria provavelmente por rad, mas normalmente ele é dado por exposição, tá? Porque os instrumentos, como eu falei, o corriqueiro é dado em Röntgen. E olha aí, o gamão é essa constante aí. Constante é Röntgen, metro quadrado, milicurie por hora. É uma unidade comum de gamão. De onde que está isso? Numa tabela. Depende da energia. Interessante, depende do radioisótopo, porque tem radioisótopo que não emite 1 gama, emite 2. Tem radioisótopo que emite, num modo de decaimento emite 60% de um, e no outro modo de decaimento emite 20% do outro, e depois o resto é elétron, né? Emite menos que 1 gama por... enfim, pegaram o negócio, né? Pegaram a ideia. Vamos lá, aula de macho. Estimativa de dose entre os diferentes meios. Tá? Compartilha a mesma fluência do feixe de fótons. Espera aí. Estou muito cansado já. Vamos fazer um relax, tá bom? Vocês não conhecem a Agretzko, né? Tá na hora de conhecerem a Agretzko da Netflix, tá bom? Voltando, eu tenho diferentes meios, tá? Eu vou supor que eles são submetidos à mesma fluência. Se eu tenho a dose em um, eu tenho a dose no outro. É a mesma fluência? Que bom. Quer dizer que a razão entre eles vai ser só a razão entre os coeficientes de absorção aí de massa, né? Olha que interessante. Professor,
né? Então eu estou comparando. Olha, essa comparação vale, mas eu não posso estar perto da interface, tá? Então eu preciso ter a dose consolidada já. Mas tudo bem, se a gente não está falando de 100 keV, de 300 keV, a gente está falando já que é ali, logo na interface, tá? Essa aqui fala que é uma geometria de detetor grande, porque depois vai vir a cavidade de Bragg-Gray. Aguentem que é aula de macho, tá? Olha só, mas não está supondo que a gente está falando de uma dimensão muito grande, muito maior que os livres caminhos médios dos fótons, tá? Porque à medida que o livre caminho médio do fóton fica muito grande, ele começa a ter mais probabilidade de interagir e tende a haver atenuação do feixe. Então, eu vou comparar dois meios aqui, ó, um do lado do outro. Esse é o meio 1, esse é o meio 2. Se eu sei a dose nesse, é a mesma fluência, né? Estou supondo que vocês estão irradiando aqui a mesma coisa. Então, nesse meio eu tenho a dose, nesse outro eu também vou ter. É só dividir ali pelo meio. Vamos ver, vamos brincar. O que é isso? Gente, funciona assim, ó. De novo, cadê a Gretzko aqui, ó? Não. Funciona assim, ó. Mas chega. Ó, funciona assim. O curso inteiro de vocês foi para chegar nesse gráfico, tá? Por favor, tenham com carinho. Ele é demais, ele é tudo, ele é a vida, ele é o Ra cósmico, tá bom? Deixa eu tentar explicar para vocês o que é esse gráfico. Se não tiver mais aula, chegamos nesse gráfico e vocês conseguiram, tá? Eu vou dar um Röntgen. Esse lado aqui é ar, tá? Eu dei um Röntgen nele o tempo inteiro. É Röntgen. Ah, mas qual a energia? Bom, tá aqui embaixo, ó. 1 keV, 10 keV, 100 keV, 1 MeV, 10 MeV, tá? Então, eu tô dando um Röntgen com todas essas energias diferentes desse lado. E esse outro aqui, o que acontece com ele agora? Ele vai ter outra dose, tá? Mas vai depender da composição dele. Porque depende dos coeficientes de atenuação. Olha só, eu não mostrei que lá para o osso o número atômico é maior e é na faixa do... Isso daqui vale especialmente na faixa do onde tem efeito fotoelétrico. Ó, nessa faixa aqui. Né? No cômputo eles ficam meio iguais. Então, olha só. Aqui é ar, eu estou jogando aqui, eu estou vendo um Röntgen. Está dando uma dose que eu não sei quanto que é. Aqui é osso, tá? A dose é... Aqui, olha, eu não tenho... Ó, 10, 20, 30, 40. No 40 keV, né? No monocromático de 40 keV, eu estou com 7 vezes mais dose, né? Aqui está depositando tanto de energia, aqui está depositando 7 vezes mais. Então, você vê, numa radiologia, que é uma energia típica, né? 40 keV, boa parte da energia do feixe, ela não só não passa pro filme fazer a sombra, como está ficando no osso, tá? Em termos de radioproteção, a energia está toda sendo depositada no osso, tá? Aí nos outros tecidos, olha, músculo e água, tá? Eles são tão parecidos que é tudo meio igual ao próprio ar. Ah, mas o ar ele é bem menos denso. Só que ele é energia por unidade de massa, né? Então o ar vai ter menos massa, mas a energia e menos energia. Proporcionalmente é a mesma coisa. Tá bom? Energia por unidade de massa, dose, tá? Energia por unidade de massa, osso. E olha só a gordura, o que aconteceu, né? A atenuação da gordura aqui é na casa do metade, né? Porque aqui é a escala linear. Olha aí, tá? Então, ao mesmo tempo que o osso pegou bastante energia do feixe, a gordura deixou passar, né? Aqui nós estamos falando de deposição de energia. Se eu estivesse falando de radiologia, essa curva é mais pronunciada ainda. Isso faz com que a mamografia seja feita principalmente, ou com maior contraste de mamografia, seja feita nessa região aqui, mais baixa. Tá bom? Aí fala, professor, e essas coisas aqui esquisitas? Por que o osso caiu para 1 aqui, né? Perto de 1 keV? Não sei. Eu acredito que seja preponderante o Rayleigh nesses processos aí.
tá? Não sei a dependência do Rayleigh com o Z, agora eu me esqueci. Deve ser uma dependência mais bobinha. E provavelmente são dados teóricos, né? Porque são difíceis de medir 1 keV, de qualquer forma. E olha só o que acontece. Acima de 100 keV, não faz mais diferença a água e o tecido, o osso. Bom, na radiografia que eu mostrei para vocês, eu mostrei que isso acontecia, tá? Mas em termos de dose, também é a mesma coisa. Então, em radioterapia, quando você irradia o corpo do paciente, você pode considerar ele homogêneo. Como se não tiver... Tipo assim, as diferenças que tem são as diferenças de estrutura por densidade, mas a constituição é mais ou menos uma bola homogênea de água. Tá bom? Gostaram? Essa daqui é importante, tá? Eu preciso dar um remendo, porque falta poucas transparências, então aquela lá é o momento discovery da apresentação. Eu fico muito contente que eu tenha conseguido chegar tão longe com vocês, tá? Mas agora falta 3, 4 transparências e eu encerro essa parte aqui. Bom, talvez não, mas eu acredito que sim. Agora eu vou falar de fluência de elétrons. Ah, professor. Olha, os elétrons eu falei lá atrás. Olha, lembra ali? Collision stopping power, né? Poder de freamento. Ah, eu lembro, o senhor falou disso. Ah, devido pela densidade, dá o freamento de massa. O LET, eu lembro do LET, é a mesma coisa que esse, né? Mas quando você tira os raios delta, fica o LET restrito. Ele fica um pouquinho menor. Vai usar alguma coisa dessas? Nessa apresentação não, vamos usar só o primeiro, que é quanto, que basicamente é igual ao LET, tá? Quanto que o elétron está perdendo por unidade de comprimento. Mas não importa quanto ele perde por unidade de comprimento, vocês viram que ele morre muito rápido, né? A não ser que seja microdosimetria, nós estamos falando que o elétron está pondo energia, não sei por algum raio delta, assim, né? Está pondo energia no próprio lugar. Olha só, de novo, né? A energia é o stopping power, né? Aí eu multiplico pelo comprimento e eu dou a energia que perdeu, né? O N é porque se não é um elétron, são vários elétrons, tá? Falar, mas isso aqui não varia com... O stopping power não varia com a energia do elétron? Teria umas integrais aqui que estão faltando, tá? Olha aí, vou dividir por M, energia por massa, né? Tudo aqui, é a dose. Estou chegando na dose através de outra forma, né? dL por dm, de novo, o dm, a unidade de massa, né? Do infinitesimal de massa é densidade infinitesimal de volume. Caímos de novo nesse NdLdV, que eu não sei explicar para vocês, mas isso aqui é a fluência. Tá? É o número de elétrons que está passando por unidade de área. Tá? Olha aqui, ó. Né? Então, não precisam ser gênios, que eu vou comparar dois meios agora através da fluência de elétrons. Mas precisa? Precisa. Essa é a tal da teoria do Bragg-Gray. Tá? Nós estamos falando de uma coisa aí da década de 1910, 1920. Se eu estou comparando dois meios com a mesma fluência de elétrons, tá, eu tenho uma ideia então, né? Agora, normalmente às vezes você quer medir, vamos supor que eu quero fazer uma dosimetria dentro do meu corpo, tá? Tirando as estruturas, vamos falar que ele é né? Não tem o cavalo esférico sem atrito? Então, vamos falar que o corpo é esférico, uma bola esférica de água sem atrito, tá? Lá dentro você põe uma câmara de ionização. É uma descontinuidade, tá? A cavidade que está ali falando é uma descontinuidade, então você está fora da coisa do equilíbrio eletrônico. Não vai falar, poxa, professor, então eu precisava esperar fazer o equilíbrio eletrônico para aí medir, né, a energia. Mas vamos fingir que a gente não quer fazer, tá? Então é só a cavidade. Aí o que a ideia que o Gray lançou e o Bragg
depois o Bragg dançou e o Gray depois ficou batendo em cima, tanto que virou unidade de dosimetria com o nome dele, tá? Ele falou assim, a cavidade é tão pequena, né, frente aos alcances dos elétrons, né, os elétrons eventualmente podem passar, que você tem a mesma ele não perturba a fluência, quer dizer, os elétrons que estavam vindo antes, eles passam pela cavidade e deixam sua contribuição de energia aqui, né? A cavidade é uma câmara de ionização, né? Então, olha só, se o elétron deixou energia, ele fez umas cargas elétricas. Se ele fez carga elétrica, você multiplica pelo fatorzinho, Joule por Coulomb, e divide pela massa da cavidade, você já tem a densidade, você já tem a dose dentro da cavidade. Muito bem, parabéns, muito obrigado, né? Só que e agora? E a densidade? E aqui fora? Como é que eu relaciono? Né? Como é que eu amarro esse aqui com essa dose? Né? Olha, só para falar que a cavidade, normalmente, ela como é que fala? Se é um meio biológico interessante, ele é alguma coisa meio líquida, tá? E aqui é gás. Eu preciso colocar isso aqui dentro de alguma coisa sólida. Então, tem todo um problema com a parede, né? A parede, então, eu vou lá, dentro do possível, eu vou fazê-la mais parecida com a água possível, né? No Z da água possível. Bom, tem um monte de considerações aí teóricas, né? Tá acabando, gente. Olha aí, estimativa dos dois meios aí, mas nessas condições de mesma fluência de elétrons, tá? No caso da cavidade. Aí não é pelo coeficiente de atenuação. Eu vou ver pelo stopping power, tá? Ah, mas você não falou que o stopping power depende de um espectro de energia, que o elétron começa com uma energia e acaba com outra. Então é um stopping power médio. Né? Então, aí vai as contas que eu, para falar a verdade, eu tenho curiosidade teórica, eu nunca precisei disso, né? Mas em uma calibração de radioterapia, essas equações são muito usadas. Olha aí. O livre caminho médio dos fótons, né? A cavidade tem que ser menor, né? Não, a cavidade... acho que aqui está escrito errado, depois eu corrijo. A dimensão da cavidade é ser menor que o alcance dos elétrons envolvidos, tá? Os elétrons, a ideia é que eles passem, né? Eles passem a cavidade. O problema é que a cavidade ela tem um tamanho razoável, mas depois ela vai ficando cada vez menor, né? E com o 40 keV nem é uma energia muito grande. Então, vamos lá, poxa, então essa cavidade já não é tão pequena, né? Aí fala assim, olha, eu não tenho como fazer cavidades tão pequenas, porque isso aqui é um volume de ar ridículo, tá? E eu vou tendo problemas à medida que a cavidade vai ficando grande. Aí entra esse outro homem que é um Fano, fez a teoria. Ele falou assim, que caso a cavidade tenha uma composição química parecida com o meio que está sendo medido, tá? Você não precisa se preocupar muito com esses alcances aqui, tá bom? Aqui depois eu dou uma conferida. Eu quis falar que o feixe não pode ser atenuado à medida do que passa pela cavidade, né? Então, tipo, a cavidade tem que ser pequenininha de qualquer forma. E olha só, essa aqui eu acredito que seja a última transparência. Parabéns, vocês conseguiram. Considera-se que a energia depositada, né, fique no volume, né? Mas está na aproximação de Continuous Slowing Down Approximation, né? É aquela coisa do elétron com atrito. Aí quando entra raio delta, aí a formulação, aquela fórmula anterior, eu não diria que ela fica errada, mas precisa pôr umas correções, tá?
Então entra esse refinamento aqui da teoria do Spencer-Atix, que acaba pondo os raios delta na jogada, tá? Porque ele fala assim, que o raio delta, se ele aparecer, a ideia é que ele vá depositar fora a energia dele, né, da cavidade. Mas se ele estiver do lado de fora e entrar na cavidade, ele deposita dentro. Ele fez uma correção aí e isso acaba aparecendo em radioterapia. Tá bom? Oba! Acabou! Acabou! Olha aí, parabéns para vocês, conseguiram, tá? De novo, a transparência mais importante era aquela das doses em relação aos meios, tá? Na aproximação grande. A partir daí, a gente tem vários elementos para falar de radioproteção. Então, a parte de física, eu tenho aqui como eu falo, um remendo para fazer. Eu não sei se eu vou fazer ela agora ou vou fazer depois. De qualquer forma, fica aí o agradecimento. Vocês foram muito bravos, conseguiram ter boas informações sobre radioproteção. Agora fica faltando falar um pouquinho sobre riscos e a radioproteção, né? Porque câncer já falamos. Falta falar do psicológico, do que é o risco, né? Como as pessoas percebem o risco, e com as peças de valores típicos e as peças de legislação. Acredito que nas próximas aulas, rapidamente, eu acabe com tudo isso. Bom, muito obrigado. Muito rock aí para vocês, tá? Até mais.